Core Punk vai resetar tudo no próximo dia 25 de junho, zerando todo o progresso e trazendo grandes novidades. Mas esse vídeo não é sobre o wipe, porque provavelmente você já deve ter visto essa notícia por aí. Eu vim falar sobre o que esse anúncio de fato revela, porque parando para analisar os bastidores do jogo dos últimos meses, e olha, com detalhes que quase ninguém cobriu, esse wipe vai revelar muito mais do que a Artificial Core tá vendendo. Será esse wipe mais uma mudança de rota de um projeto que há muito tempo parece que não consegue seguir o próprio plano? Vamos falar sobre isso e muito mais no Core News de hoje, então já deixa sua aguinha do lado, fica confortável e vamos pro vídeo. Saudações viajantes! No vídeo de hoje vamos falar sobre o caso Core Punk, que a cada anúncio parece mais virar um novo capítulo de uma história que nunca chega no seu desfecho. E para você compreender alguns questionamentos que eu vou fazer ao longo desse vídeo, eu acho importante de trazer um contexto. Core Punk entrou em acesso antecipado no final de 2024, com uma ideia clara: usar aquele período para testar o jogo em larga escala, coletar feedback, polir sistemas, introduzir novos conteúdos e direcionar para o lançamento oficial no fim de 2025. Depois de altos e baixos pós-início do Early Access, o jogo encontrou uma estabilidade e em julho de 2025 publicou um roadmap confiante, prometendo quests novas, arenas, battlegrounds, uma dungeon em mundo aberto, a Deep Zone, guarda esse nome. E tudo isso para ser entregue em 2 meses. Parte dessas promessas chegaram num bom ritmo, mas aí o andamento começou a desacelerar e muita coisa foi adiando, até o anúncio de que o lançamento seria movido para o fim de 2026. E com esse anúncio veio um novo roadmap e mais promessas para os primeiros meses de 2026. Eu contei com detalhes, o motivo pelo qual Core Punk não foi lançado em 2025 e eu fiz isso no meu último Core News, então se você quiser saber um pouco mais a respeito disso, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar aqui no card e também na descrição desse vídeo. Mas para hoje, esse contexto já é suficiente. O que aconteceu depois desse roadmap de 2026 é o que quase ninguém conta. E é aí que a nossa história começa. Em fevereiro deste ano, uma funcionária da Artificial Core fez uma publicação no LinkedIn à procura de um novo emprego e comunicando que havia sido demitida junto com quase todos os seus colegas. A notícia rapidamente se espalhou pela comunidade de Core Punk, que entrou em polvorosa com a notícia do layoff. A Lumio, o community manager do Discord oficial do jogo, revelou que as demissões ocorreram por problemas no financiamento, mas que o núcleo de desenvolvimento do jogo havia sido mantido. A própria Artificial Core se pronunciou através de um Questions and Answers feito em março, dizendo que o financiamento estava sendo restaurado gradualmente e que esperavam resolver tudo em 1 ou 2 meses. Eu fiz um grande levantamento à época e eu só não trouxe para o canal porque o Coreverso passou por uma expansão, a gente trouxe outros jogos e eu quis aproveitar o time de lançamento de outros jogos que estavam chegando. Mas é importante trazer essas informações aqui para vocês hoje, porque esse contexto é essencial para a gente entender tudo aquilo que aconteceu com o Core Punk na sequência. Depois desse comunicado do Questions and Answers em março, nada mais foi falado a respeito do financiamento ou da saúde do estúdio. O ritmo de entregas que haviam sido prometidas no roadmap de 2026 teve uma queda imensa. A Deep Zone, que deveria ter chegado em agosto ou setembro de 2025, foi adiada para o fim de janeiro de 2026 e agora foi anunciada para chegar junto com o wipe no fim de junho de 2026. Os novos modos de Battlegrounds, eventos de mundo aberto, a expansão da Ilha da Prisão para o mundo aberto, prometidos para fevereiro, também ainda não chegaram. O Atlas, que seria uma espécie de ferramenta interativa para ajudar os players em builds e crafting de equipamentos, as guerras de guildas, os biomas novos ou novas classes, também não apareceram. No lugar disso, semanas e semanas de atualizações, que se restringiram à correção de bugs, balanceamento de heróis e polimento de sistemas. E esse combo de layoff, mais atrasos e o silêncio da desenvolvedora sobre o futuro do jogo foi me fazendo levantar uma pergunta incômoda. Será que o lançamento também não vai acontecer em 2026?
Pô, a gente tá chegando praticamente no meio do ano e coisas que foram prometidas pra janeiro ainda não foram entregues. Mas, de repente, quando apareceu uma luzinha no fim do túnel que mais parecia um trem desgovernado de más notícias, veio o anúncio do wipe para o dia 25 de junho. E com o wipe, absolutamente todo o progresso será resetado. Todos os seus personagens, nível, gold, itens, receitas, tudo vai ser apagado. O que fica na sua conta são os cosméticos que você conseguiu até agora. Skins de personagem, até mesmo as conquistadas pelo passe de batalha, skins de montaria e todo o restante de conteúdo visual do jogo. E de novidade? Bom, teremos a tão esperada Depot Zone, a primeira raid para 12 jogadores, com 5 subzonas e 7 novos chefes como grande conteúdo de endgame. O outro grande conteúdo que deve vir é o Game Master, que talvez seja o mais diferente e o único que o jogo prometeu até agora. Um antagonista de IA persistente que comanda um exército, observa todo o mapa em tempo real, lê onde os jogadores estão concentrados e decide onde atacar em seguida, podendo capturar pontos de interesse, drenar recursos de áreas inteiras e até mesmo matar NPCs importantes. Tudo isso com o objetivo de eliminar a cidade de River Rise. Por fim, não menos importante, além de novos passes de batalha, Corepunk vai contar com um assistente de IA que vai funcionar como um guia dentro do jogo, facilitando o entendimento de mecânicas para iniciantes e auxiliando os veteranos a masterizar suas builds. E assim, pessoal, o wipe ele faz sentido, né? Principalmente sendo agora. Afinal, o jogo é completamente diferente se a gente comparar com aquele que começou o acesso antecipado lá em novembro de 2024. Então você poder testar tudo que o jogo trouxe de diferente, do zero, sem aqueles itens legados, sem gold no banco, enfim, sem todas as coisas de quem já upou até agora, é interessante tanto para novos quanto para velhos jogadores. Agora, sobre as novidades que esse wipe promete, começando a falar pelo Game Master, eu achei uma ideia ousada e muito boa. A depender de como for executada, esse conteúdo promete ser um dos melhores no gênero de MMO que eu tenho visto por aí nos últimos anos. E confesso pra vocês que tô bem ansiosa pra jogar e testar pra ver como é que isso vai se desenrolar dentro de jogo. Basicamente vai ser nós contra Skynet dentro de Corepunk. Hype demais. E esse wipe vai trazer várias ideias novas e interessantes, mas tem outras coisas que me preocupam com a sua chegada. O roadmap do final de 2025 era ambicioso, não só pelo conteúdo, mas pelo ritmo prometido. Depot Zone já no fim de janeiro, seguido de Battlegrounds em fevereiro, Atlas em março, Guild Wars em abril, dentre outras novidades. Chegamos a junho e temos a expectativa de apenas uma fração de todas essas coisas chegarem com o wipe no fim do mês. A Depot, se realmente chegar, terá vindo com quase um ano de atraso. Do restante, sequer temos notícias. E pessoal, chega aqui. Eu quero ser muito justa com aquilo que eu vou falar para vocês. Com esse wipe, vem o Game Master e a assistente de IA, que são ideias ótimas. O Game Master conta com uma grande originalidade e acho que combina muito bem, né, com esse tema cyberpunk futurístico que o jogo tem. O assistente de IA, e eu não vou entrar no mérito se vai tornar o jogo mais fácil ou não, mas se adapta muito bem à nossa realidade de agora, né? Muito mais pessoas estão querendo perguntar a agentes de IA ao invés de explorar e descobrir coisas. Mas eu preciso fazer a pergunta. O quanto disso era necessário para o jogo agora, nesse estágio? Não seria a primeira vez que a Artificial Core simplesmente para tudo que estava fazendo do seu planejamento e começa a fazer outros conteúdos paralelos, acreditando que eles vão ser importantes para o jogo. O Atlas Builder, que inclusive eu acho que nem vai chegar mais por conta desse assistente de IA. Mas esse tipo de recurso faz sentido para agora? Tem necessidade de chegar nesse momento do jogo? Com tanto conteúdo básico que foi prometido e ainda sequer foi entregue? O Game Master, que nunca foi citado em nenhum tipo de roadmap, e eu honestamente não sei o quanto isso já estava planejado anteriormente pela Artificial Core ou não. É um conteúdo muito da hora, mas esse era o melhor timing para ele? Porque parece que é um padrão recorrente.
Eles criam um roadmap, prometem mundos e fundos nele, começam a executar e de repente eles resolvem que tem outros conteúdos que podem ser mais interessantes para aquele momento. E o conteúdo que foi planejado vai ficando para trás, vai ficando atrasado. E existe toda essa quebra de expectativa pela comunidade que estava esperando o quê? Exatamente, aquilo que estava planejado e foi anunciado pela empresa no roadmap. A própria Artificial Core admitiu no seu Questions and Answers lá em março que o Atlas Builder não estava no planejamento inicial. Eles simplesmente resolveram que ele deveria ser incluído no jogo naquele momento, porque iria resolver um problema de solucionar algumas lacunas que ainda estavam abertas no jogo. E cara, eu lembro do mapa cartoonizado, porque assim, era um momento em que a gente estava esperando novas classes, a gente estava esperando itens de alquimia, runas ativas, um monte de coisas que seriam interessantes pro jogo e que simplesmente não vieram porque do nada apareceu um mapa interativo cartoonizado. Pô, lindo o mapa, maravilhoso, incrível. Mas volto a dizer, precisava para aquele momento? O mapa anterior já entregava muito bem tudo que o jogador precisava para jogar. Esse tipo de recurso poderia ter ficado mais para frente, depois do lançamento, uma Season 2, uma versão 2.0 que seja do jogo. Isso que parece um perfeccionismo da empresa vai empurrando todo esse conteúdo básico que seria necessário para o lançamento do jogo para o momento posterior. E aí fica parecendo, né, dá aquela sensação para mim e acredito que para parte da comunidade de que o jogo nunca vai lançar desse jeito, porque o conteúdo básico ainda não tá lá. Mas eu quero saber de vocês, meus amigos, o que vocês acham de tudo isso? Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. E bom, senhoras e senhores, dia 25 de junho vem aí, vai ser um dia muito além do que apenas um dia do wipe. Vai ser talvez um dos dias mais importantes da história de Corepunk até aqui. É a oportunidade que a Artificial Core tem de tentar reconstruir pelo menos um pouquinho a confiança da sua comunidade. E olha, honestamente, eu torço muito para que isso aconteça, para que isso funcione. Eu sei que, com o tanto de críticas que eu fiz ao jogo até aqui esse momento, muito mais ao gerenciamento do que ao jogo, né? Muita gente pode imaginar que eu sou hater de Corepunk, quando é exatamente o contrário. Eu gosto muito de Corepunk e provavelmente é um dos jogos que eu mais já joguei na minha vida. Eu acho que fica só atrás do LoL. Já devo ter passado aí das 1000 horas tranquilamente, desde que eu comecei a jogar lá em 2023 os primeiros alpha testes. E honestamente, eu acho que Corepunk é um jogo excelente, tem uma direção de arte impecável, visualmente, audivelmente, é um jogo que te deixa imerso, tem boas quests, tem boas mecânicas, né, principalmente pra mim que vim do MOBA, então são mecânicas muito familiares, é um jogo muito gostoso, sério, e eu torço muito pra que ele dê certo, que ele seja lançado, que ele alcance muitas pessoas, que os servidores estejam lotados, porque esse é um jogo divertido. Eu acredito tanto no potencial do Corepunk que eu criei um canal no YouTube pra falar especificamente do jogo, no caso agora é verso, né, hoje em dia a gente não fala mais só em Corepunk, só pra vocês entenderem, né, esse é o nível de fé que eu tenho nesse projeto. E é justamente isso que tem me incomodado em relação a como o jogo vem sendo gerenciado nesses últimos anos, né? Cometendo os mesmos erros ano após ano. O que a Artificial Core precisa provar no próximo dia 25 não é nem que tem boas ideias, mas é que é capaz de executá-las, de realmente terminar aquilo que começou. E eu estarei aqui desde o dia 1 para jogar, para testar, para trazer conteúdos para vocês. E obviamente eu quero saber se você aí vai jogar também o Corepunk depois do wipe. Você, novo jogador, esse é o momento talvez ideal para você começar junto de todo mundo, do zero, progressão todo mundo juntinho. E você, velho jogador, acha que esse wipe vai trazer aquela sensação de que pô, vale a pena gastar um pouco mais de tempo no jogo, né? Ver como é que tá o Corepunk agora? Deixa aí nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, afinal fazia muito tempo que a gente não falava sobre Corepunk por aqui, não é mesmo? Então já aproveita, deixa o seu like, manda esse vídeo para outros amigos e se inscreve aqui no Coreverso, afinal toda semana tem vídeo novo. No mais, vamos ficando por aqui e a gente se vê muito em breve lutando contra a Skynet lá em Quality. Até lá!